lá. Hoje a gente vai mergulhar nos textos bem interessantes. Fragmentos de A Caminho da Luz, do Emmanuel, né? Exato. Textos que trazem uma perspectiva, assim, bem espiritual sobre a origem do nosso planeta, da vida. Numa visão bem particular, né? Sobre como a Terra teria sido formada. Isso. E a nossa ideia aqui é tentar entender os pontos principais, né? Tipo, qual o papel que eles dão para a Lua na estabilidade da Terra Certo. e aquela comunidade de espíritos puros, como ela entra na história da criação da vida. E tem a figura de Jesus como o divino escultor, né? Por que esse termo? Sim. E o que está por trás da geologia, o simbolismo disso e, claro, o tal do protoplasma. Qual a função dele nisso tudo? Bom, bastante coisa para a gente conversar. Vamos lá então, começando pela formação do planeta. O texto descreve um início meio caótico, né? Mas que vai se ordenando. Exatamente. E aí entra essa figura de Jesus como o divino escultor. Que é uma imagem muito forte, né? O que isso quer dizer exatamente segundo o texto? Olha, é interessante porque para eles não é só uma poesia, sabe? A ideia é que Jesus, com suas equipes espirituais, digamos assim, Legiões, né? O texto fala em legiões. isso, legiões de trabalhadores divinos, ele teria atuado diretamente na matéria primordial, na nebulosa. Moldando mesmo. É, como se fosse esculpindo, talhando a escola abençoada, que é a Terra. Organizando palco para a vida, sabe? Definindo leis físicas, pressão, A atmosfera. atmosfera até menciona usinas de ozônio. É uma forma antiga de falar da camada de ozônio, talvez. Provavelmente, preparando tudo para o futuro. Então a geologia não seria só pedra sobre pedra. Teria um propósito, uma arquitetura intencional por trás. Entendi, mas ele não fez isso sozinho, né? Você mencionou a comunidade de espíritos puros. Não sozinho. Essa comunidade, que seria tipo a diretoria espiritual do nosso sistema solar, e da qual Jesus faria parte. Uma espécie de conselho cósmico. É uma boa forma de ver. Eles teriam se reunido aqui perto da Terra em momentos cruciais. Primeiro lá na formação inicial, para lançar as bases, os pródromos da vida. As condições iniciais. Isso. E depois, num outro momento, para decidir sobre a vinda do próprio Cristo para a Terra. Eles seriam os guardiões do plano maior para o planeta. Faz sentido dentro dessa lógica. E a Lua? Onde ela entra nessa organização toda? Parece que tem um papel bem definido ali. A Lua é chave. O texto chama de âncora do equilíbrio terrestre, fundamental para estabilizar os movimentos do planeta. Âncora do equilíbrio. Interessante. E mais, diz que é um manancial de forças ordenadoras e que a luz dela, uma luz polarizada com um suave magnetismo, teria um papel direto na criação, na reprodução da vida. Então não é só um enfeite no céu. De jeito nenhum. Seria um agente ativo, essencial para o programa de trabalho deles funcionar. Uma peça fundamental na engrenagem. Essa ideia de interconexão é bem forte mesmo. E a vida em si, depois desse cenário todo preparado, como ela surge? O texto fala do protoplasma. Pois é. Depois que a Terra deu uma acalmada, né, com tudo organizado sob a orientação do Cristo, teria aparecido essa substância, um elemento viscoso, uma massa gelatinosa cobrindo tudo. O protoplasma. Exato. Descrito como o celeiro sagrado das sementes da vida. Tipo a matéria-prima básica, o embrião de onde tudo ia brotar. O ponto de partida material. Isso. O ponto de partida para a vida organizada, começando lá com as formas mais simples, unicelulares nos oceanos primitivos. É como se fosse a ponte entre o plano espiritual e a vida física começando a se manifestar. Uau! É uma visão bem completa. Então, se a gente junta as peças desses trechos do Emmanuel... A gente tem um quadro, né? Sim, a Terra e a vida não como um acaso, mas como resultado de um projeto espiritual detalhado. Uma engenharia espiritual, pode-se dizer. Isso, com Jesus como escultor, essa comunidade de espíritos como diretores, a Lua como um estabilizador ativo e até fomentador da vida. E o protoplasma como matéria inicial divinamente preparada. Exatamente. É uma cosmologia que dá muito propósito para tudo, né? Para a matéria, para os fenômenos naturais. Sem dúvida. Mostra um universo todo interligado, onde o espiritual e o físico caminham juntos num plano maior. E isso, claro, leva a gente a pensar, né? Com certeza. Fica a reflexão que essas leituras provocam. Se a gente considerar
essa possibilidade, mesmo que só como hipótese, Certo. de uma criação tão interligada, tão guiada espiritualmente, como isso mudaria a forma como a gente vê o planeta? Como a gente se relaciona com a natureza, com a vida ao nosso redor? Dá o que pensar realmente. Uma outra forma de enxergar nossa conexão com tudo isso.